Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilha, engaje esse corte. Um grande abraço, tamo junto. Eu lembro de um corte que eu vi seu, naqueles debates que você faz na rua e que provoca as pessoas a te fazer mudar de opinião. E uma pessoa insinuava: você é jovem, você é negro, você é pobre, ou de origem pobre. Você fala: não, quem disse? Ali é o que aconteceu. Você apenas provocou, você de fato não tem essa origem tão humilde, porque as pessoas imaginam de ver o negro, acham que. Não, minha família, evidentemente, nunca foi uma família de posses, né? Vamos dizer assim. Sim, Mas também nunca foi uma da família completamente pobre. Meus pais trabalhavam e trabalham ainda bastante, né? Então eles conseguem pagar seus impostos em dias e me deram uma boa condição. Evidentemente, eu não sou rico, não sou milionário, mas eu sou longe de ser das classes mais populares da sociedade brasileira, que com mais a gente conhece o nosso Brasil, mais a gente vê que tem muita pobreza radical mesmo no Brasil. sim, tava brincando antes nos bastidores aqui, que tinha eu, você, o seu assessor aqui, que também é um negro de direita. Eu falei que talvez fossem reuniu todos os negros de direita no Brasil nessa sala nesse momento. Tá Ah, acabando, hein? ainda hoje você é questionado por isso, por ser negro de direita. Sim, o que eu acho um absurdo, né? O assessor que você falou é o Jota, né? Com certeza o pessoal conhece. Se não conhece, peço pra conhecer, é o @sigalnegro. Faz um trabalho maravilhoso também, expondo as hipocrisias desse pessoal, seja da esquerda lacradora, seja da direita que tem bandido de estimação. O fato de ser negro de direita é algo que me marca, né? Desde que eu comecei na política, eu não consigo entender até hoje por que que as pessoas ficam tão incomodadas, né? É, já que a gente julga que, né, eu concordo com isso, você concorda com isso, e as pessoas de esquerda dizem que concordam, que as pessoas são iguais, né? Então, que Sim. branco e que preto são pessoas iguais. Então, se branco e preto são pessoas iguais, eles podem torcer pro Corinthians, ou pro São Paulo, ou pro Palmeiras, ou pro Flamengo, ser de esquerda, ser de direita, ser feminista, ser conservadora, mas para uma galera, a depender da cor da sua pele, você tem que ter um determinado pensamento político. E aí, né, tem aquele famoso artigo do Thomas Sowell, que hoje eu acho que ele se encontra no Mises Brasil, mas com certeza deve estar em outros veículos, que ele fala, afinal, quem são os racistas? Né? Se você coloca que, a depender da cor da pele de uma pessoa, ela tem que ter determinado posicionamento político, qual é a diferença de dizer, igual tinha nos Estados Unidos, por exemplo, que a depender da cor da sua pele, você tem que sentar na parte de trás ou na parte da frente de um ônibus. A depender da cor da sua pele, você tem que tomar água em determinado bebedouro. A depender da cor da sua pele, você tem que ter um determinado posicionamento político. Então, pra mim, isso é um absurdo. Não tem um problema com gays de esquerda, nem com gays de direita, nem com negros de direita, nem com negros de esquerda. Para mim, são posicionamentos políticos. As pessoas, indivíduos que são, evidentemente, pode ter o posicionamento político que eles quiserem. Se os negros quiserem ser de direita, para mim é melhor ainda, porque aí eu não gosto de ver negão nenhum passando pano para político corrupto. Cara, enquanto você falava, me veio agora à mente o pensamento de que talvez esse discurso dominante de que negro tem que ser de esquerda seja um sintoma do império cultural e do imaginário das pessoas da esquerda. Porque é o seguinte, eu acho que os caras, a esquerda bebe muito do discurso marxista de dizer de opressores e oprimidos, dominantes e dominados. Então, obviamente, o negro é um dominado, é um oprimido histórico. Então, eu vou defender vocês. Sempre que as pessoas respondem, falam que é racismo, você dizer que o negro tem que se posicionar politicamente, mas elas não. Eu acho que falta a boa parte da direita reconhecer esse domínio do discurso esquerdista, cara. Porque me parece um reflexo disso. É algo que a esquerda ela tenta numa esquerda pós-revolução russa, né, que vai acontecer em 1917. Depois disso, a esquerda nota que a tal revolução que eles achavam que ia acontecer, que era com o tal proletariado, o proletariado muitas vezes tinha até uma visão conservadora sobre sociedade, sobre família, sobre propriedade, sobre trabalho, né, e não queria muito cair no papinho da revolução marxista, né. Daí a esquerda larga o tal proletariado e parte para o tal lupenproletariado, né, que é tentar ir atrás das camadas que eles julgam camadas marginalizadas da sociedade. Então eram as mulheres, os gays, os negros, enfim, as pessoas que estavam à margem da sociedade. Isso pode ter dado certo ali final dos anos 50 até o final dos anos 90, mas eu noto que nos anos 2000 para cá, esse tal lupenproletariado tá cada vez mais de direita também. Então, Sim.
A gente fez a brincadeira que só tem 3 negros de direita no Brasil, eu, você e o Jota que tá aqui, mas evidentemente tem mais, né? A gente acabou de sair de uma eleição aqui em São Paulo, que um dos nomes mais fortes dessa nova esquerda, né? O nome mais forte da esquerda, evidentemente, é o Lula histórico no Brasil, mas dessa nova esquerda é o Guilherme Boulos, um dos caras mais votados da história do Brasil, que tem, enfim, não gosto disso, mas ele tem uma relevância gigantesca. Disputou uma eleição a prefeito, né, com 2 candidatos que eram mais à direita, que não eram tão conhecidos pelo público, né, o Ricardo Nunes, que agora está começando a ficar mais conhecido, e o Pablo Marçal, que na época do começo da eleição, a gente vai lembrar, estava pontuando muito pouco nas eleições, tinha uma taxa de conhecimento baixo, então o Boulos tinha tudo para ganhar, né, e se mesmo que perdesse, iria ganhar na periferia. O Boulos perdeu a eleição e perdeu em todas as periferias da cidade de São Paulo. A gente sabe que por conta da questão da desigualdade, uma questão histórica, socioeconômica do Brasil, as pessoas mais pobres do Brasil são pessoas negras. Ou seja, os negros não votaram no Guilherme Boulos. A gente vê isso acontecendo também em boa parte das capitais e das cidades que colocaram candidatos mais lacradores. Ou seja, isso que a esquerda tentou fazer ali do final dos anos 50 até o final dos anos 90, de focar na população negra, nos movimentos mais identitários, a gente nota que não só ao redor do mundo, mas no Brasil e em São Paulo está chegando também, infelizmente. Tem cada vez mais negros de direita, mulheres de direita, gays de direita e pessoas de direita. E não vai sobrar, se Deus quiser, não vai sobrar nada para eles. Eu tenho a impressão de que a grande falha, a grande dificuldade da esquerda de entrar na periferia é a questão moral. Eu acho que um dos únicos caras da esquerda que eu observei que tem um olhar mais aguçado e mais compreensivo para isso me parece Ciro Gomes. Só que ainda Ciro Gomes fala muito difícil, ao meu ver, pro cidadão médio. Assim. Ele é muito... Sabe, ele é muito técnico e eu acho que é a grande falha da esquerda e também de boa parte da direita. Só que a direita consegue, na questão moral, cativar porque geralmente, se você for pintar, claro, tem gente de todo tipo, mas se você for pintar o perfil do periférico, é o neopentecostal, pardo, preto, e que não gosta de beijo gay na novela da Globo, entendeu? Exatamente. A gente vê que o movimento que mais cresce no Brasil hoje, um dos que mais cresce, pra gente colocar assim, é a igreja evangélica, né? E onde essa igreja evangélica está cada vez mais crescendo? Entre as pessoas que são mais pobres, as pessoas que moram em periferia. Como é que um cara de esquerda, um cara do PSOL, um cara do PT, do PCdoB ou de qualquer partido de esquerda vai crescer na periferia, discutindo, sendo favorável ao aborto, xingando a igreja, defendendo coisas que a igreja não gosta, dizendo mal, falando mal sobre o conceito de família, defendendo grupos terroristas que estão matando um monte de gente, seja em Israel, seja em outros lugares do mundo, passando pano para Hamas, para Hezbollah, para esses grupos, falando com aquele famoso hino nacional com o pronome neutro, ou seja, é completamente bizarro. Além da pauta moral, tem também a pauta de segurança pública. Sim. Que eu noto que é uma coisa que pega muito a periferia e pega muito, sobretudo, os negros, né? Que a galera acha que esse discurso do PSOL de que negro de que bandido é uma vítima da sociedade, que os negros viram bandidos, né? Segundo esse pessoal da esquerda, porque não tiveram oportunidades, eles acham que esse é um discurso que vai atrair os negros. Muito pelo contrário. Sim. Esse é um discurso que atrai cada vez mais pessoas brancas e ricas.